Boa noite, povo mais feliz da terra, nação eleita, menino dos olhos de Deus, luz do mundo e sal da terra. A nossa meditação hoje será no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 2. Mas antes vamos à nossa parábola da noite. Conta-se que um pai levou as crianças, uma família levou as crianças no circo. E uma das crianças observou que um elefante enorme estava preso com uma corrente simples, numas estacas muito frágeis. Aí ela perguntou, quando saiu do espetáculo, ela perguntou ao pai por que aquele elefante, um animal tão grande, ficava preso àquelas estacas tão frágeis, tão pequenas, e aquela corrente que não pesava nada. Aí o pai explicou para ela que quando o elefante era bebê, ele foi treinado, ele foi colocado em umas estacas bem fortes, e ele se debelava contra aquelas estacas e queria se livrar dali, porém ele não conseguia. E ele foi tentando, até ele desistir da ideia de se livrar daquelas estacas e daquelas correntes. Porque como ele era um bebê, as estacas e as correntes eram fortes para ele. E ele se conformou em viver ali daquela forma. E quando adulto, só o simples fato da corrente dele estar envolto à corrente, na mente dele, ele entendia que ele não poderia se livrar daquela corrente. E vamos agora à nossa leitura bíblica, em Romanos 12, a partir do capítulo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada a cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo mais altamente do que deve pensar, senão que pense com sobriedade, segundo a medida da fé que Deus deu a cada homem. Amados, fazer uma correlação, um paralelo entre a parábola do elefante, que depois de adulto, enorme, se sentia preso por uma corrente pequena, sem peso, e umas estacas sem significância para o tamanho dele. E esse texto não é algo muito fácil, porque Paulo vem dizendo aqui do que nós devemos fazer, vem nos orientando como que nós devemos agir como cristãos. Mas nós devemos prestar atenção em algumas palavrinhas aqui. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Aquele elefante, ele não teve oportunidade de renovar a mente dele, de imaginar que ele poderia se livrar daquela estaca, porque para quando ele era criança, aquela estaca e aquela corrente eram um obstáculo. Mas para ele agora, um animal forte, robusto, já não era mais. E assim somos nós. Às vezes nós ouvimos muitas coisas da nossa infância até a nossa fase adulta, e nós ficamos presos a essas inverdades, a esses ditos, a isso que se coloca sobre nossos ombros. E nós não buscamos conhecimento, nós não buscamos renovação da nossa mente, nós não buscamos sabedoria na palavra de Deus, academicamente. De muitas formas nós podemos encontrar algo que pode nos livrar desse acorrentamento, dessas estacas. O que tem sido estacas na sua vida? O que você ouviu, que você nunca ia ser nada, que você sempre ia ser menor que os outros, que você sempre ia ser indisciplinado, que a sua capacidade sempre seria menor.
Não ouça as vozes interiores que têm contrárias aos seus sonhos, àquilo que você almeja, àquilo que realmente Deus te criou para ser. Busque dentro de você aquilo que te dá esperança. Esperança de esperançar em Cristo. Não esperança de ficar esperando parado, mas a esperança de que há dias melhores e que você pode crescer e que você pode alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Renove a vossa mente na palavra de Deus. Não pense, aqui está dizendo que nenhum homem deve pensar de si mesmo mais altamente do que realmente é. Mas também não está dizendo para que o homem pense que ele seja sempre insignificante, que ele seja sempre diminuto. Não, nós devemos, a palavra de Deus também nos instrui que nós devemos buscar conhecimento, que nós devemos buscar sabedoria, nós devemos buscar cavar o nosso sonho, construir dentro de nós aquilo que vai nos levar ao que almejamos, né? É óbvio que nós viveremos aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, mas muitas vezes o Senhor Ele sempre tem o melhor dessa terra para nós, e muitas vezes nós não vivenciamos o melhor dessa terra, porque a nossa mente está arraigada em pensamentos do passado que não nos diz respeito. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós vamos ter dificuldades? Vamos sim. Nós podemos ter opressão, depressão? Podemos sim, porque nós não estamos isentos disso, nós somos humanos. Mas nós temos em Cristo, nós temos no nosso Deus e na palavra de Deus a capacidade da resiliência, a capacidade de enfrentar o problema e ter condição de sair dele, de cabeça erguida. Nós somos um povo instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Então nós somos um povo que nós temos onde buscar, podemos beber da fonte que é Jesus Cristo. Jesus Cristo vivenciou as maiores dificuldades como homem na terra, mas ele venceu até a morte. Então nós fomos criados para vencer, nós somos mais do que vencedores. Mas para isso nós precisamos renovar a nossa mente. Não devemos pensar altaneiramente, mas também não devemos pensar de maneira inferior. Nós fomos criados por Deus. Deus nos chamou por nome antes da fundação do mundo. Deus de Israel, Deus meu, Pai nosso. E Ele nos criou para que sejamos mais do que vencedores em tudo na nossa vida. Então, que nós não fiquemos presos às amarras do passado. O que nós não podemos vivenciar novamente o passado. O que aconteceu quando eu comecei a gravar esse vídeo não vai acontecer novamente da mesma forma. A água que passou ontem, a chuva que caiu ontem, ela não vai cair mais da mesma forma. O rio que passou não vai voltar. Aquela água, ela vai caminhar para o oceano, ela vai ter outro destino. Então não vivamos do passado. Vivamos das promessas do Senhor e busquemos renovar a nossa mente em Cristo Jesus, nessa palavra que tem mais de 7.000 promessas para as nossas vidas, que vivamos a vida que Deus preparou para nós, vivamos com alegria, vivamos vida com abundância, que nós possamos doar, que nós possamos nos doar, que nós possamos nos entregar com alegria, que nesses dias complexos, nesses dias delicados, nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, que é o que a palavra de Deus diz que nós somos. Nós devemos buscar a viver tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Que nós tenhamos uma noite abençoada, uma semana extraordinária e que possamos refletir quais são as correntes que têm nos embaraçado e quais são as estacas que têm sido obstáculo para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós.